O que é a escritura para você? É um manual do bem viver ou é como uma lista de regras daquilo que você pode ou não fazer? Alguns gostam de falar da escritura como se fosse uma carta de amor do próprio Deus para o seu povo, olha só que coisa. Bom, hoje eu vou falar sobre o livro Uma Glória Peculiar do John Piper, como a Bíblia se revela completamente verdadeira. Pessoal, uma coisa bacana que John Piper apresenta aqui é que a relação dele para com a escritura é como alguém que se porta diante de uma janela. E ele fala que esse se portar diante de uma janela é muito significativo para ele, mas não é como que para proteger a janela de receber alguma pancada ou dela ser quebrada. Não é por isso. Mas é porque é por essa janela da escritura sagrada que ele pode observar o mundo de uma forma melhor. Através dos óculos da escritura, né, da janela da escritura, através da glória da escritura. O que John Piper quer fazer aqui neste livro, e ele faz isso a partir da sua própria experiência com a escritura, e mostrando diversas vezes a partir da própria escritura, é mostrar como a escritura é gloriosa em si mesma, né? Como o próprio subtítulo apresenta aqui, como a Bíblia se revela completamente verdadeira. Ele diz que Deus revela sua glória de diversas formas, como nos céus, através do seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado, através do Evangelho, mas também através das Escrituras. E cada uma dessas áreas que Deus manifesta sua glória é uma glória específica, e a Escritura, o que ele quer dizer é que a Escritura existe uma glória peculiar, né? Dando nome ao título do livro. Esse livro então se apresenta para nós como uma grande obra de louvor a Deus por causa da sua palavra e a sua palavra em si mesma. Então, o que o John Piper quer mostrar é que existe um lugar, por exemplo, para a apologética, né? Ou seja, a arte de defesa da fé, ou argumentos racionais e lógicos para defender a fé cristã diante dos ataques pagãos de nossa época. Existe um lugar para isso, mas o que ele quer fazer não é dizer que é por causa dessas coisas que nós conseguimos provar que a escritura é verdadeira. É basicamente uma ideia de você tendo um contato real e significativo com as escrituras, necessariamente você vai perceber como as escrituras são verdadeiramente palavra de Deus. É claro que para você perceber isso, você ter convicção disso, você precisa que o Espírito Santo haja em seu coração. Mas isso não porque existe alguma coisa que falte nas Escrituras, mas porque existem coisas que faltam em você mesmo, que é um pecador inimigo de Deus, e por isso recusa-se a aceitar a verdade. Mas uma vez que a luz brilha diante dos seus olhos, você não precisa colocar alguma coisa diante de você para que você veja a luz, você só precisa que os seus olhos sejam abertos. O livro é dividido em 5 partes, sendo a primeira a experiência do próprio John Piper através das escrituras. A segunda parte ele fala quais os livros e palavras compõem as escrituras sagradas, e ele faz um grande panorama aqui dos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da nossa relação com os autores bíblicos, né, eles sendo inspirados por Deus. Na terceira parte ele fala o que as escrituras cristãs afirmam de si mesmas. Essa parte é muito legal e é o que dá nome ao subtítulo, né, ao que as escrituras, como as escrituras se apresentam, né, apresentam a si mesma como a verdadeiramente palavra de Deus, né. Aqui fala do Antigo Testamento, a autoridade apostólica, fala do próprio Jesus Cristo, e as partes 4 e 5, eu acho que são um grande destaque, é o pico do livro, assim, que merece um destaque, porque ele fala, parte 4, como podemos saber que as escrituras cristãs são verdadeiras? Ele destaca aqui a experiência, por exemplo, de Jonathan Edwards, né? Claro que o Piper ama o Edwards. Ele fala aqui da experiência também de outros homens, como Pascal e até mesmo João Calvino, como as escrituras, o relacionamento desses homens com as escrituras foi algo tão impactante para eles. E por fim, a parte 5, como as escrituras cristãs são confirmadas pela glória peculiar de Deus. E aqui ele traz algumas inferências de conteúdo das escrituras que manifestam essa glória de uma forma peculiar, de uma forma inegável, né? Que na verdade, assim,
só cego não vê, né? Mas infelizmente nós temos muitos cegos no mundo ainda que não foram convencidos, não foram não tiveram seus olhos abertos para a verdade do Evangelho, para a verdade da Palavra de Deus. Mas esse livro é um livro excelente do John Piper e eu fico feliz de saber, né, eu soube depois, que na verdade ele faz parte de uma trilogia. Ele foi publicado pela Editora Fiel no ano passado, se não me engano, 2017. Isso mesmo, 2017, eu recebi em fevereiro na Box 95 do ano passado. Mas esse ano a Editora Fiel lançou inclusive já o volume 2, que já foi lançado, que é Lendo as Escrituras de Modo Sobrenatural. É o volume 2 dessa trilogia do John Piper. E ainda tem o volume 3, que ainda não foi lançado em português, mas já existe em inglês. E eu creio que a Editora Fiel não vai perder tempo e vai trazer para o Brasil sim. Então você tem uma trilogia do John Piper a respeito das Escrituras. O que são as Escrituras, como nos relacionamos às Escrituras. Esse é o volume 2, que eu não tenho contato com ele ainda. E o volume 3, que vai falar sobre o ensino das Escrituras, né? Sobre pregação, sobre o anúncio do Evangelho, o anúncio do conteúdo das Escrituras. Enfim, tudo isso é maravilhoso. E quem conhece o pastor John Piper sabe da paixão, do fervor que ele se relaciona com as Escrituras, que ele prega as Escrituras, que ele ensina, e a gente precisa olhar para isso e, poxa, eu quero viver isso também, sabe? Eu acho que a experiência dele, o ensino dele nesse assunto é excelente, porque a gente percebe que é algo que ele realmente vive, né? Ele contempla as Escrituras em sua glória peculiar. Eu recomendo que você dê uma olhada nesse livro. Ó, ele tem 370 e um pouquinho de páginas, é um tamanho 16 por 24, é um pouco grandinho aqui, né? Mas, gente, John Piper é muito gostoso de ler. Não será uma leitura pesada, eu te garanto. O link pra você comprar, como sempre, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso. Eu não falei, meu nome é George, já tá um tempo que eu tô sumido aqui, não sei nem se você me conhece, mas eu tenho um canal chamado Geolê, também tô sumido lá, tenho que dar um oi pro pessoal lá. Valeu, gente, até uma próxima, obrigado por ver esse vídeo, vocês são muito gentis, muito simpáticos, muito dedicados, muito... Gostei de vocês.